Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores e todos aqueles que nos escutam. Primeiro, senhor presidente, eu queria justificar que hoje não tem a leitura da ata, em razão da pauta de hoje, que é a votação da prestação de contas do gestor referente ao ano de 2018. Então, por essa razão, a pauta é mais enxuta e a gente não pode apresentar também a ata. Decreto Legislativo número 04/21, ementa, altera o Decreto Legislativo 03/2021 e prorroga as medidas restritivas que impedem temporariamente o acesso ao público às sessões ordinárias e limita o atendimento de pessoas no prédio da Câmara de Vereadores de Guaraci, Pernambuco, e da outras providências. O presidente da Câmara de Vereadores de Guaraci, do estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições que ele confere à lei orgânica do município e o regimento interno, considerando que a Covid, doença causada pelo coronavírus, causa infecções respiratórias graves, em alguns casos letais, levando a óbito milhares de brasileiros. Considerando as medidas impostas no Decreto Municipal 021/21, que se mantêm vigentes, estabelecendo as medidas restritivas e plano de retorno das atividades econômicas e sociais no território do município de Guaraci, considerando que esse Poder Legislativo tem um compromisso de contribuir com os demais poderes públicos para intensificar as medidas restritivas de enfrentamento ao coronavírus, previstas pelo decreto supracitado. Decreta, fica proibido temporariamente entre os dias 24 de maio a 6 de junho de 2021 o acesso ao público às sessões ordinárias e extraordinárias presenciais da Câmara de Vereadores de Guaraci, por ser medida que visa não proliferar a circulação do vírus em nossa cidade. Artigo 2º. As sessões ordinárias e extraordinárias do plenário ocorrerão presencialmente pelos vereadores, nos mesmos horários de costume, observando o disposto no artigo 1º. Artigo 3º. A publicidade das sessões da Câmara de Vereadores de Guaraci e demais atos administrativos do Legislativo Municipal serão dados por meio da transmissão online, Facebook e pelo programa institucional desta augusta Casa Legislativa na Rádio Pajeú FM. Fica proibido o uso do auditório plenário da Câmara de Vereadores para sessões solenes, audiências públicas e outras reuniões em geral. Artigo 5º. Os vereadores e funcionários que se sentirem sintomas gripais poderão imediatamente se ausentar das sessões e do serviço da Câmara, mediante apenas comunicação verbal, sendo consideradas tais ausências justificáveis. A Câmara irá funcionar com suas atividades administrativas apenas internamente, com serviços essenciais, para atender às demandas urgentes da população e do Poder Executivo e dos parlamentares. Esse decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Resiste, publique-se e cumpra-se. Gabinete do Presidente, em 24 de maio de 2021. Francisco Torres Martins, presidente. Passar a mão do presidente secretário ao ofício Tribunal de Contas, número 266/2021. Ofício do Tribunal de Contas de Pernambuco. Comunicação número 75036. Processo do Tribunal de Contas número 19.10.0254, dígito 9. Modalidade: prestação de contas. Tipo: governo. Unidade jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Guaraci, Recife, em 3 de maio de 2021. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, envio cópia do parecer prévio emitido por esta Corte de Contas, de acordo com o artigo número 71, inciso 1º, e artigo 75, ambos da Constituição Federal, e publicado no Diário Eletrônico deste Tribunal em 8 de nove de 2020, referente ao processo prestação de contas do governo na Prefeitura Municipal de Guaraci, exercício de 2018, para apreciação desta Casa Legislativa,
observando o quórum estabelecido no parágrafo 2º do artigo 31 da Constituição Federal e o prazo de 60 dias para o devido pronunciamento, previsto no parágrafo 2º do artigo 86 da Constituição do Estado de Pernambuco, conforme dispõe o artigo 1º da Resolução do Tribunal de Contas de Pernambuco, de número 08/2013, finalizando o julgamento das contas do chefe do Executivo. Os presidentes das câmaras municipais enviarão ofício ao Tribunal de Contas no prazo de 15 dias, informando sobre o julgamento. Para os processos eletrônicos, disponíveis apenas eletronicamente no sistema do Tribunal de Contas de Pernambuco, o resultado do julgamento deverá ser enviado em resposta à presente comunicação em até 75 dias, contado do recebimento do parecer prévio, juntamente com os documentos comprobatórios previstos na citada resolução, como segue: comprovação de notificação de interesse pela defesa, as atas das deliberações das comissões e plenário, o quórum, o número de votos proferidos em cada sentido e encaminhamentos feitos, a motivação em caso de divergência do parecer prévio, o atendimento à norma do parecer prévio prevalecer, salvo 2/3 dos votos em contrário, a comprovação de publicação da deliberação. Será considerada como data de recebimento do parecer prévio pela Câmara e, portanto, o marco inicial para a contagem dos prazos para apreciação e envio do resultado do julgamento. A data de ciência do sistema desta comunicação pelo presidente da Câmara, ou 10 dias após a expedição, conforme estabelecida na resolução de número 21/2013. Quanto à ciência das comunicações eletrônicas, todos os documentos processuais estão disponíveis no painel do usuário do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, desde a publicação do parecer prévio, além de estarem no sítio do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, para consulta pública. A seguir, exibimos link para facilitar a consulta direta a este processo. José Deodato Santiago Alencar Barros, diretor do plenário. A sua senhoria, o senhor Francisco Torres Martins, presidente da Câmara Municipal de Guaraci, Pernambuco. Parecer prévio do Tribunal de Contas à prestação de conta do Poder Executivo. 38ª sessão ordinária da primeira Câmara, realizada em 3 de nove de 2020. Processo número 19.10.0254, dígito 9. Relator conselheiro Valdeci Pascoal. Modalidade: prestação de contas, exercício 2018 da Prefeitura Municipal de Guaraci. Interessados: José Torres Lopes Filho, Fábio da Silva Neto, órgão julgador, primeira Câmara. Presidente da sessão, conselheiro Carlos Neves. Parecer prévio: gestão orçamentária, financeira e patrimonial, limites legais, cumprimento, princípio da razoabilidade e proporcionalidade. O governo municipal, a fim de manter uma gestão regular, deve observar as normas de natureza orçamentária, financeira e patrimonial. 2. Quando, numa visão global das contas de governo, constata-se que houve observância por parte da administração da maioria dos temas essenciais para a prolação do juízo de valor final e global, cabe a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Decidiu à unanimidade a primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em sessão ordinária realizada em 3 de nove de 2020. Considerando que houve aplicação de 26,32% da receita na manutenção e desenvolvimento do ensino, em conformidade com a Constituição Federal, artigo 212, assim como a aplicação de 62,76% dos recursos do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério da educação básica, respeitando o preceito da Lei Federal de número 11.494 do ano de 2007,
considerando que houve aplicação de 24,42% da receita nas ações de serviço público de saúde, cumprindo o disposto no artigo 7º da Lei Complementar de 2018. Atingiu, respectivamente, 50,55% e 48,13% da receita corrente líquida, em conformidade com os artigos 1º, 19º e 20º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Bem assim, a Constituição Federal, nos artigos 37 e 169. Considerando que foi realizado o repasse integral das contribuições previdenciárias devido ao regime próprio de previdência, bem como no exercício de 2018, que a Prefeitura Municipal de Guaraci obteve o nível de transparência desejado. Considerando que a dívida consolidada líquida esteve no exercício de 2018 nos limites preconizados pela Resolução de número 40 de 2001 do Senado Federal, e que os repasses de duodécimos efetuados em 2018 ao Legislativo Municipal foram feitos até o dia 20 de cada mês, cumprindo o que preceitua o inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 29A da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional de número 25/2000. Considerando de outro ângulo que remanescem falhas no processamento orçamentário e na contabilidade pública, distorções na LOA, considerando, à luz dos elementos nos autos, enseja-se aplicar os postulados da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o disposto no artigo 70 e 71, inciso 1º, combinado com o artigo 75 da Constituição. Constituição Estadual, número 2600 de 2004, ao atual gestor da Prefeitura Municipal de Guaraci ou quem o suceder que atenda às medidas a seguir relacionadas. Realizar uma gestão financeira, orçamentária e patrimonial equilibrada e responsável, a fim de que o Poder Executivo tenha condições de buscar cumprir o papel constitucional conferido aos municípios. Adotar controle de despesa por fonte, aplicação de recursos mais eficiente, a fim de evitar a situação de déficit financeiro, motivado por descontrole contábil de fontes. Que o gestor municipal que se abstenha de empregar recursos do Fundeb para o pagamento de despesas inscritas em restos a pagar sem lastro financeiro. Presença durante o julgamento do processo: conselheiro Carlos Neves, presidente da sessão; conselheiro Valdeci Pascoal, relator do processo; conselheiro Ranilson Ramos, procurador do Ministério Público de Contas; procuradora do Ministério Público de Contas, Maria Nilda da Silva. Ofício número 95/2021 do Poder Executivo. Ofício 095/2021, em Guaraci, 11 de maio de 2021. Ao ilustríssimo senhor José Torres Lopes Filho, prefeito do município de Guaraci, Pernambuco. Sirvo-me do presente para lhe informar que a Câmara Municipal de Vereadores de Guaraci, em sessão ordinária no dia de hoje, apresentou ao plenário desta augusta casa o ofício no Tribunal de Contas número 02/66 de 2021, a comunicação 75036, em que encaminha parecer prévio da prestação de conta do governo no exercício de 2018. Em seu processo, número 19.10.02.54, dígito 9, recomendando pela aprovação com ressalva.
Tal parecer será encaminhado à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento para elaboração do seu parecer regimental. Tão logo seja peticionado nesta edilidade a defesa técnica escrita por parte do ordenador de despesas, senhor prefeito José Torres Lopes Filho. Sendo assim, ofertamos a Vossa Excelência, na qualidade de ordenador de despesas, a oportunidade de apresentar tempestivamente a sua defesa prévia técnica escrita, com relação às ressalvas do parecer do Tribunal de Contas de Pernambuco, no prazo de 10 dias, a contar da ciência deste. Esta medida é princípio processual de garantia constitucional dos cidadãos, assegurando-lhes, através da defesa técnica, o direito de conhecer previamente o parecer, bem como usufruir do contraditório e da ampla defesa no processo em comento. Sem mais para o momento, reitero meus protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Francisco Torres Martins, presidente. Ofício número 95. Recebido em 11/5/2021. Ofício número 95/2021 da Assessoria Jurídica do Poder Executivo. Excelentíssimo senhor Francisco Torres Martins, presidente da Câmara de Vereadores, em resposta ao ofício de número 095/2021. José Torres Lopes Filho, gestor do município de Iguaraci, vem através do seu procurador, que a esta subscreve, no exercício de suas atribuições legais, em atendimento ao respeitável ofício em epígrafe, informar que renuncia ao direito de manifestação acerca do parecer exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, na prestação de contas de governo do exercício de 2018, uma vez que o parecer é pela aprovação das contas, cujas ressalvas são módicas. Outro sim, caso os camaristas necessitem de esclarecimentos acerca das ressalvas, a Procuradoria do Município encontra-se à disposição para prestá-las, inclusive em plenário. No ensejo, renovamos protesto de estima e apreço. Iguaraci, 24 de maio de 2021. Fábio da Silva Neto, procurador. Recebido em 24/5/2021. Vamos aos pareceres da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer regimental número 7/2021. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer regimental número 07/21. Parecer regimental da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento ao parecer prévio do Tribunal de Contas referente à prestação de contas do governo do Poder Executivo de Iguaraci no exercício 2021. Relatório. Foi encaminhado pela presidente desta augusta casa para esta Comissão de Finanças e Orçamento o parecer prévio do Tribunal de Contas de Pernambuco na prestação de contas do governo do Poder Executivo do exercício 2018, recomendando o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco a aprovação com ressalvas, bem como também veio anexo o ofício encaminhando ao senhor prefeito para que apresentasse uma defesa técnica escrita, abordando suas considerações com relação às ressalvas apontadas pelo Tribunal de Contas. Fundamentação. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida em sessão neste dia, decidiu que a matéria está em consonância com a Constituição Federal e demais legislações infraconstitucionais, em especial a Lei Orgânica e o Regimento Interno desta Casa Legislativa, ficando o vereador José Jorge da Silva escolhido como relator incumbido de emitir parecer regimental, facultando-o, assim, fazer em consonância com os demais membros da referida comissão, tudo de acordo com as conclusões da matéria ora analisada. Ademais, entendem esta comissão que o órgão técnico que analisou as contas em referência ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco não aponta irregularidades que justifiquem pela rejeição das contas, mas algumas ressalvas abordadas, não demonstrando prejuízo ao erário público, mas recomendando ao gestor ou quem o substitua
que não as cometam em exercícios financeiros subsequentes. Diante disso, é o que o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco opina ao plenário da Câmara de Vereadores de Guaraci a aprovação com ressalva ao parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, supra-mencionando. Conclusão. Face ao exposto, nos aspectos que competem a esta comissão examinar e, após análise de todo o processo e anexos, nosso parecer no sentido de que sigamos na íntegra a orientação do Tribunal de Contas de Pernambuco, ou seja, a aprovação com ressalvas pelo plenário desta Casa Legislativa. É esse o nosso parecer. Sala das Sessões de Guaraci, em 25 de maio de 2021. Manuel Olímpio de Siqueira, presidente. José Jorge da Silva, relator. José Alex Alves Martins Dias, vogal. Leonardo Lopes Magalhães, suplente. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer ao projeto de decreto legislativo número 5/2021. Comissão de Finanças e Orçamento. Aprecia o parecer prévio do Tribunal de Contas de Pernambuco referente à prestação de contas de governo do Poder Executivo do município de Guaraci, Pernambuco, exercício 2018. A Comissão de Finanças e Orçamento, em obediência ao que dispõe o artigo 200 do Regimento Interno desta augusta Casa Legislativa, coloca para apreciação e deliberação do plenário em votação única o seguinte projeto de decreto legislativo. Artigo 1º. Submete à apreciação e deliberação do plenário deste Poder Legislativo o parecer prévio do Tribunal de Contas referente à prestação de conta do governo no Poder Executivo Municipal de Guaraci no exercício financeiro de 2018, opinando pela aprovação com ressalva, seguindo em todos os termos do parecer prévio do Tribunal de Contas de Pernambuco. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Comissões de Guaraci, em 25 de maio de 2021. Manuel Olímpio de Siqueira, presidente. José Jorge da Silva, relator. José Alex Alves Martins Dias, vogal. Leonardo Lopes Magalhães, suplente. Irei colocar os pareceres das comissões de finanças em votação. Quem discordar com os pareceres, que se manifeste. Aprovados os pareceres da Comissão de Finanças e Orçamento. Em seguida, irei colocar o parecer prévio do Tribunal de Contas para votação, e aqueles que votarem contra têm que dar justificativa porque estão votando contra o parecer do Tribunal de Contas. Vamos dar início à votação. O vereador Everaldo Pereira, como vota? Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores. Eu voto a favor do parecer, como manda o Tribunal de Contas. O parecer do Tribunal de Contas. Como vota o vereador Leonardo? Bom dia, presidente, colegas vereadores. Presidente, eu voto a favor, como recomenda o Tribunal de Contas, com ressalva. Como vota o vereador Jussiano? Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores. Eu acompanho o voto do recomendação do Tribunal de Contas e voto com ressalva. Como vota o vereador José Jorge? Bom dia, presidente, colegas vereadores. Eu voto a favor, como manda o tribunal. Como vota o vereador Manuel Olímpio? Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores e público que nos escuta. O meu voto é a favor do parecer do Tribunal de Contas. A maneira que é a recomendação do tribunal é o meu voto. Voto a favor, senhor presidente. Como vota o vereador José Alex? Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores. Eu voto como manda o Tribunal de Contas. A favor. Como vota o vereador Amorim? Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, todos que nos ouvem nesse momento. Eu voto sim, senhor presidente, de acordo com o tribunal recomenda, ressalva. Como vota o vereador Fábio Torres?
Senhor presidente, como eu sempre fiz em todas as votações nessa Câmara, votei de acordo com o parecer do Tribunal de Contas, recomendando a aprovação com ressalva. Eu, como tenho o direito de votar, meu voto é favorável ao Tribunal de Contas com ressalva. Aprovada a prestação de contas do exercício 2018 por unanimidade. Está facultada a palavra quem quer fazer alguma explanação. Hoje não vamos ter o requerimento verbais, porque a sessão é destinada só à prestação de conta. Explanação a respeito do parecer, né? Não tem outra que fala, né? Não, sempre pode falar. Pode se manifestar a respeito do parecer do Tribunal de Contas. Se alguém quiser se manifestar, está facultado. Como ninguém se manifestou, está encerrada a sessão. A próxima na terça-feira, ao mesmo horário.